Oi, traders! Esse vídeo é como se tornar um trader consistente. Para isso, obviamente, existem vários fatores, mas eu vou tentar explicar hoje um dos fatores mais importantes, que é a questão psicológica. E por que é tão importante a questão psicológica? Veja que eu tenho aqui um esquema que eu utilizo para mim, e você pode criar o seu próprio esquema observando a si mesmo. Eu fiz esse esquema observando a mim mesmo. Eu, eu obviamente participei de muitas salas ao longo do tempo, de salas de operações, né? Mas eu observando o próprio operador, observando a mim mesmo, eu cheguei nessa ideia aqui, nesse esquema, né? O esquema é que inicialmente você precisa interpretar o fato histórico, que seria o gráfico, e do fato histórico, a partir de quando você olha para ele, você tem ideias, né? Essas ideias elas são projeções de para onde vai o mercado. Mas quando o mercado está em movimento, quando ele está andando e quando tem todo aquele barulho do compra e vende, a gente acaba interagindo, as nossas ideias acabam interagindo com relações psicológicas, que são o nosso pensamento. Esse pensamento muitas vezes é voltado ao medo ou à ganância, né? E aí a gente tem uma ação ruim. Então aqui esse esquema fala sobre isso. Para diminuir esse ruído que você tem na sua cabeça de pensamento em ter medo de uma região ou pensar que, nossa, eu vou ganhar dinheiro ou não vou ganhar, você tem que estar focado no fluxo de ordens, né? Esse fluxo de ordens você vê pelo taper reading ou pela matemática que é o Fibonacci, né? Dentro da matemática, usando Fibonacci, você pode criar padrões harmônicos e aí sim você ter uma, uma percepção melhor de si mesmo sobre os seus pensamentos e sobre a performance do mercado, sobre a atuação do mercado, dos players. E utilizar de toda essa ação, essa memória que o mercado deixa para você ter uma ação positiva, né? Toda essa interação. Mas o que acontece muitas vezes, porque você veja por você mesmo, tem muito traders que ficam horas olhando o gráfico, né? Faz desenhos, marca os pontos importantes, mas na hora que o mercado começa a se movimentar, você acaba ficando confuso, tem conflito, e aí você achou que era uma compra e na verdade estopou, virou uma venda, e aí você entra vendido e estopa de novo. O que acontece? Por que isso acontece? Porque você não constrói valores. Então, esse vídeo, para te ajudar a ser consistente, é sobre como você vai trabalhar, vai explorar essa ideia de construção de valores. Uma ideia inicialmente é mostrar para vocês que, para quem opera o índice, por exemplo, aqui no Brasil, ou o dólar, aqui eu tenho um gráfico do índice e tenho um gráfico do dólar, é, os operadores, os grandes operadores aqui no Brasil, né, e se você seguir alguma sala, vai perceber que eles tomam por base os seus valores como o ajuste do dia e o VWAP. Então, para quem vê fluxo de ordem, eles valorizam muito o ajuste e o VWAP. E veja que toda a operação que eles têm durante o dia é baseado no ajuste, ou seja, o ajuste do dia, o ajuste anterior, ou no VWAP. E aí eles trabalham com isso. Então, isso faz com que eles tenham segurança daquilo que eles estão fazendo. Obviamente, eles têm a necessidade, e essas necessidades são obstáculos. Quais necessidades são essas? Ganhar dinheiro, não ser estopado. Mas você não vai focar nas suas necessidades inicialmente. Você vai focar e vai ter comprometimento com seus valores. Então, para dar uma ideia de como você pode fazer isso usando o Fibonacci, eu vou fazer de forma simples e se você tiver dúvida, você faz um comentário depois ou até dá uma sugestão aí do que precisa para vocês compreenderem melhor. Vamos pegar esse gráfico e antes de eu traçar o Fibonacci para a gente saber onde a gente está, veja que eu peguei qualquer lugar aqui, tá bom? Não importa, tá? Mas vamos pegar aqui esse centro aqui que está consolidado. Antes eu vou escrever aqui no meu bloco de notas alguns valores que eu vou me comprometer a trabalhar. Então o que eu vou fazer?
Você vai pegar, né? Você vai definir quais são os valores. Eu quero trabalhar, por exemplo, com 28% Fibonacci. Eu vou 90% eu vou valorizar também, 127% também e 161,8%. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses serão os meus valores a partir de quando eu olhar para o gráfico e traçar o Fibonacci, tá bom? Eu vou respeitar esses valores e dentro desses valores eu vou tentar trazer, reagir ao mercado. Veja que o gráfico está parado, tá bom? Não dá para a gente fazer isso agora nesse momento que o mercado está fechado, mas é o que eu costumo fazer e é o que você precisa entender, sem depender de gurus, tá bom? Você vai tentar olhar para você mesmo e ver por que que você não se mantém focado, tá? Olha só, eu vou puxar aqui e agora eu tenho meu gráfico. Então eu vou pegar, por exemplo, esse meio aqui, tá? Então a gente tem aqui um gap, a gente está vendo um gap, certo? Esse aqui é um gap que é do dia 8/8. O mercado fechou aqui em cima em 104.480 e aí no dia seguinte, no dia 9, ele abriu com um gap, né, aqui em 103.748. Então, suponhamos que o mercado começou aqui, né? A primeira coisa que você precisa fazer é olhar para o fato histórico. Então, se eu considerar que o mercado abriu aqui, no fato histórico, olhando para isso daqui, esse é o fato histórico, eu tenho uma perna de alta, né? Veja que eu tenho um rompimento de topo, né? O topo mais alto aqui, anterior, foi rompido, né? E me deu essa perna. Então, eu tenho uma perna. Essa perna aqui. Vou colocar aqui um traço maior para a gente poder enxergar. Opa, vamos puxar aqui primeiro. Vamos fazer um traço maior, tá? Então eu tenho essa perna aqui, certo? Poxa vida, eu não quero essa cor. Vamos tirar, deletar de novo. Não sei por que não está. Você vai agora. Que coisa estranha. Não. O gráfico está estranho. Um momento. O que está acontecendo? Não está setando. Vou tentar fazer de novo aqui. Ind, arroba. Tá. Pronto. E de novo. Pronto, desculpa, tá, gente? Pois pulo o vídeo. Vamos lá de novo. Então aqui eu tenho uma perna daqui até aqui, certo? Sabendo que eu tenho essa perna aqui, eu entendo que eu tive uma retração do mercado. Então eu quero saber qual é a retração desse movimento aqui. Vou pegar então meu Fibonacci e vou tentar saber qual é a retração. Lembrando que eu tenho um vídeo sobre como traçar o Fibonacci, lá você vai saber como você pode fazer isso, tá? De forma correta. Então aqui eu vou saber qual que é a retração desse movimento aqui, tá? Olha, o mercado foi e retraiu até onde? 90%. Veja que esse 90% aqui, ele está dentro dos valores da quais eu defini como ter uma ação, né? Qual a ação que eu vou ter quando eu sei que o mercado parou em 90%? Bom, se eu tiver um candle acima
Eu vou comprar e quando ele estiver para baixo eu vou vender, certo? Então, esse é o valor que eu construí para mim. Eu vou comprar acima de 90 e vou me manter vendedor quando ele estiver para baixo, no caso. E nesse caso aqui, o mercado ele fez esse candle, tocou em 90, no próximo candle ele abriu para cima. Veja aqui que a gente está trabalhando nos 5 minutos, ou seja, eu já podia comprar e ficar com o stop aqui e me manter comprado, certo? Lembrando que eu posso estopar sempre a cada mínima de candle, ou simplesmente falar, não, eu quero trabalhar comprado e vou me comprometer a ficar comprado enquanto o preço estiver acima de 90. E para saber onde o mercado vai, o que eu faço? Bom, eu vou projetar o meu fibo desse ponto aqui, dessa perna para cima. Vou tirar o fibo de retração, que a gente já sabe que aqui é 90%, certo? Só marcando aqui que a gente já sabe que essa linha aqui, essa região é 90%. E eu posso vir aqui durante o pregão, obviamente, manter focado que isso aqui é 90% para cima. Vou comprar. Vou ser comprometido com esse valor. E qual outro valor que eu tenho de comprometimento que eu preciso ficar atento? 127,168 e o 28%. Bom, então eu vou fazer o seguinte, vou projetar agora essa perna anterior do passado, que é do dia anterior, e projetar para ver até onde o mercado vai. Eu vou puxar o meu Fibo, assista o vídeo sobre como traçar o Fibonacci, tá bom? Para saber fazer isso. E agora eu tenho aqui um objetivo traçado em 127%. Veja que se eu me mantive comprado, confiante e comprometido com meus valores, eu dei continuidade à compra até o preço de 127%. Por quê? Porque para quem trabalha leitura de mercado considerando padrões harmônicos ou qualquer outro movimento similar a B, que é igual a CD, você sabe que AB igual a CD é final de movimento. Olha aí. Tá vendo? Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que eu sei onde eu estou. Sei que se o mercado chegasse a 127%, que é o valor que eu considero, eu poderia ou realizar minha compra, sair da operação, ou continuar na compra, me mantendo o valor de que se o mercado estiver acima de 127%, eu entendo que ainda há uma continuidade de compra. E qual é o resultado da projeção depois de 127? 144. O mercado chegou até 144, né? E ele poderia chegar até onde? Até 168, porque o meu valor importante, como a gente já tinha anotado aqui no começo, é 1618. E aí, o que aconteceu aqui? O mercado foi e depois de realizar esse movimento, ele começou a cair. Ele até teve um candle de indecisão aqui para saber se ia continuar, né, para chegar até o 618, porque muitas vezes o movimento faz isso, mas no entanto ele não foi forte o suficiente. E detalhe, lembra dos 90% que eu tinha lá embaixo? Onde apareceu um outro 90% aqui, ó? E você lembra que eu valorizo o meu 90%, eu dou valor aos 90%. Então, o que acontece? Quando o preço ficou abaixo de 90% aqui, eu já poderia sair vendendo aqui, ó, no candle, nesse candle aqui. Eu poderia sair vendendo com stop acima de 90%. Obviamente, eu não ia trabalhar com stop assim, porque eu não trabalho assim. Eu trabalho sempre protegendo a minha operação. E obviamente eu teria que fazer em tempo real para fazer isso, para mostrar para vocês. Mas essa ideia aqui do vídeo é de como você manter os seus valores, tá bom? E não se perder durante o pregão, tá? Não confunda o seu pensamento de ganância e medo com a matemática e o fato histórico, tá?
Aquilo que é histórico é o que vai acontecer depois de você estar toda naquela bagunça e depois que você interagiu com o seu medo e com a sua ganância e você perdeu dinheiro, você vai olhar para o gráfico e falar, nossa, eu devia ter feito isso, nossa, eu devia ter feito aquilo. Mas veja bem, por que você não se mantém comprometido com os valores? Entendeu? Veja que estou comprometido com 4 níveis de valor. 28, 90, 127 e 168. Estou me mantendo comprometido, tá bom? E aí, o que acontece aqui? Agora eu vendi. E aí? A gente vai ter que fazer uma outra operação agora. A gente vai ter que fazer uma operação de projeção, porque agora, depois que eu tenho um movimento de venda, que seria isso aqui, ó. Tá vendo essa perna aqui de venda? Eu tenho uma retração. Então eu vou começar a olhar para o que agora? Olhar para baixo, né? Eu vou começar a olhar para a venda, porque ficou abaixo do meu valor importante de 90%, ele já realizou 127, ficou abaixo dos meus 90%, então eu vou olhar para diante, né? Vou olhar para onde o mercado vai. Então eu vou me esquecer de tudo que aconteceu, vou deletar os desenhos e vou olhar para essa perna aqui. Então eu venho aqui, vamos lá, traço essa perna. E depois que eu traçar essa perna aqui, o que eu vou fazer? Bom, eu vou olhar para os meus valores de novo. Quais são os valores que eu estou trabalhando? 28, 90, 127, 168%, certo? Independente de onde o preço estiver, eu vou reagir a, a, ao, ao mercado a partir de quando o mercado oferecer um preço próximo a esses valores, certo? Então, primeiro eu vou ter uma perna de baixa, eu já não olho mais para a compra, eu vou olhar para a venda e eu vou tentar descobrir qual é a retração desse movimento. Então eu venho lá no preço aqui no topo, puxo até, opa, desculpa, fiz ao contrário. Pego a mínima, peraí, não, isso aqui é a projeção, né? A gente quer saber a retração. Vamos lá. Quero saber o quanto o mercado vai retrair. Pego aqui o valor 100% desse movimento e vejo até onde o mercado retraiu aqui. Bom, ele retraiu até 50%. Veja que ele fez esse movimento, né? E aí o que acontece? Ele fez esse movimento aqui de retração até 50%. Quais são os valores que são importantes para mim, né? Não são os valores de 90%, 127% e 28%. Veja que o mercado aqui, ó, isso aqui é 28%, não é? Vou colocar ele no meio, que não está dando para ler. Vou colocar na direita. Aqui, ó, o valor de 28%. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que se o mercado estiver abaixo de 28%, abaixo, eu vou vender. Se ele estiver para cima, eu vou comprar, certo? E aí, o que o mercado fez aqui? Nesse dia, ele continuou consolidado, se manteve consolidado dentro do valor que eu defini, 28, ou seja, não tinha nada para fazer aqui. Porque o mercado não foi para cima, não foi para baixo. Já era aqui, nesse momento, quando ele chegou, esse preço aqui, ele chegou, era 3, 4 horas da tarde, né, do dia 9. Não tinha nada para fazer mais, ó. O mercado ficou aqui. Mas o que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte, o mercado foi e deu um gap de baixa. O que isso significa? Significa que ele deu continuidade ao movimento que eu tracei aqui em cima, que é a perna de baixa e a retração. Então vamos projetar esse movimento aqui para baixo, para ver para onde que ele vai. Então eu vou tirar tudo, não, vou tirar só o movimento aqui, esse fibo, e vou projetar o movimento para baixo. Isso é outro dia já, tá, gente? Então vamos lá. Projetando, olhando para o passado, mas olhando agora para o que a gente vai fazer no momento presente, certo? Então eu vou pegar o meu fibo de novo, assisto o vídeo como traçar o Fibonacci para entender e vou projetar. E aonde que a gente está?
olha só aqui, ó, 127%, 144, 161. Quais são os meus valores? Volta lá para minha tabelinha. Eu considero valores para essa interpretação que eu estou fazendo: 28, 90, 127, 168. Então, o que eu vou fazer agora? Bom, vamos lá. O mercado abriu com gap, né? Eu olhei para o passado, para o fato histórico, fiz a projeção da perna passada. O mercado foi e abriu abaixo da minha projeção de 127% e abaixo de 144%. Ou seja, ele abriu e já começou, né, a cair, certo? O que eu vou fazer? Eu vou vender. Por quê? Porque ele atingiu o 618% e ele não voltou para cá, ele ficou para baixo. Então, o que eu posso fazer? Eu vou vender. Eu vendo o mercado e até onde eu vou? Veja que eu considero muito importante essa região entre 215% e 244%. Sabe por quê? Porque quando chega o mercado a esses pontos, eu sempre considero consolidação, considero um momento difícil do mercado. Então, o que eu faço? Muitas vezes, ou eu trabalho comprando e vendendo dentro desse ponto, e por isso que ele é esse pontinho assim, tá vendo? Eu já até acostumei com ele. Ele fica um quadradinho aqui, ó. E aí eu compro no ponto, vendo no ponto, vendo em cima, compro embaixo, vendo em cima, compro embaixo. O que o mercado fez? Olha aí. Aí você vai falar assim, mas como que você sabe disso? Porque eu tracei o FIBO corretamente, gente. É só traçar o FIBO corretamente, ó. Você vende aqui, compra aqui, vende aqui, compra aqui, vende aqui. Aqui, obviamente, ficou difícil de trabalhar, já não dá nem para trabalhar. E aí, quando ele passou para cima, aí sim, aí você vai pensar o quê? Bom, talvez eu tenha um pullback aqui para uma compra. Por quê? Porque ele saiu do retângulo. Tá vendo aqui? É um retângulo. E aí, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu posso comprar, mas aí, para onde que vai isso daqui? Aí você mede de novo. Vamos traçar de novo. Para isso, eu posso pegar o meu FIBO de novo e traçar esse pontinho aqui, essa mínima, essa máxima, até a mínima desse movimento aqui. Né? Para onde que foi? Olha aí, ó. Passou de 90%, o que eu faço, gente? Eu compro. Chegou a 127%, o que eu faço, gente? Eu vendo. Passou para 90% de novo, gente. Está para baixo, eu vendo. Para cima, o que eu faço, gente? Compro. Ah, e aí? Mas nossa, passou de 127%? Exatamente, por quê? Porque o meu ponto é o 618. Então, ó, comprou 127%, se manteve comprado até 144, se manteve comprado até o 618. Chegou aqui, o 618 é o que? Realização. Sai fora da operação e faz o que? Abaixo de 618, você ou entra vendido ou não faz nada. No caso, vamos supor que se eu tivesse vendido aqui, eu já não faria nada, porque são 3 horas da tarde, o mercado aqui estava péssimo aqui, porque ele estava nessa região de consolidação. Então, posso não sair ou posso me manter, posso vender. E aí, o que ele fez? Ele vendeu, veio até 127, ficou para baixo de 127, excelente, vendo, continuou vendido. Chegou até 90%, o que ele fez de novo? Não ficou nem para baixo, nem para cima, ficou brincando aqui. E aí depois ele voltou para 127. Depois vendeu 127, voltou para 90. Ficou. Aí no final do dia do pregão, ele ficou abaixo de 90. Quando é abaixo de 90, gente, não tem erro, pode vender e pôr o stop aqui e seguir. Só que para onde que o mercado foi? Ele entrou de novo para a consolidação, que é essa região aqui, essa região de consolidação é uma região que o mercado ele pode ficar consolidado aqui até tomar uma nova decisão. Então, esse vídeo ele foi para explicar para vocês que o que é importante é você manter os seus valores e respeitar os seus valores. Aí você vai falar assim, nossa, é muito fácil trabalhar com um gráfico parado. Óbvio que para explicar aqui foi muito fácil. Mas veja bem, para começar o dia de amanhã, que não tem nada aqui, né? Tá vazio. O que eu posso fazer? Eu posso apagar tudo que eu fiz. Posso amanhã olhar para o passado,
reconhecer que essa região é uma região difícil de operar, certo? Essa é uma região difícil de operar, mas que eu tenho aqui um movimento em que essa mínima, certo? Não foi perfurada. Tá vendo aqui? Vamos lá. Essa mínima aqui não foi perfurada. O que eu tenho aqui é um movimento daqui até aqui de uma perna de impulso, certo? Tá vendo aqui? Então o que eu posso fazer? Eu posso, como eu falei anteriormente, medir a retração desse movimento. É aquilo que a gente fez no passado lá, bem no início do vídeo, tá, gente? A mesma coisa. Vamos medir a retração desse movimento. E onde está saindo? Olha os 90%, gente. Tá vendo? O que eu faço nesse movimento? Faço a mesma coisa que eu fiz lá no início do vídeo. Se o mercado, o preço está acima de 90, eu vou comprar. E eu vou fazer o quê? Vou projetar o meu alvo daqui para cima. 127 será o meu alvo. 144, 1618, tá bom? Tá vendo aqui? Vou recapitular, fazer tudo de novo para você ver. Veja que é a mesma coisa, eu não mudei meus valores, gente. Tem uma perna aqui e eu tenho uma outra perna aqui. Tá vendo? Então o que a gente espera? A gente mede primeiro a retração dessa perna. E aqui eu tenho 90%, ou seja, o mercado abrir acima de 101,650 eu compro. Compro e faço aqui, stop abaixo, tá? Põe um stop de 100 pontos aí, ou stop abaixo da mínima. E espera que ele vá até onde? Bom, eu espero que ele vá até a minha projeção de 127. Vamos projetar? Projeção 127. Onde que é? Aqui em cima. E ele pode passar, ele pode ir até mais. Ele pode ir a 127, 144 e, melhor ainda, ele pode fechar o gap. Se ele fechar o gap, ele vem até a minha região, que eu sempre considero uma região de consolidação. Aí, a partir daqui, já é outro mundo, tá bom? Então, esse vídeo foi para você ver que é possível você fazer uma boa interpretação de mercado, mantendo os seus valores, tá? Mantenha seus valores, sejam comprometidos com seus valores do mesmo jeito que muitos profissionais do mercado são comprometidos com o ajuste, são comprometidos com o VWAP, são comprometidos muitas vezes com o topos e fundos, né? Então você seja comprometido com seus valores, você vai ter um resultado em que a partir de quando você desenhou isso aqui, no dia seguinte você já vai saber onde você está. E aí você não vai ter aquela sensação mais frustrada de falar assim, puxa, eu sabia que o mercado ia para aquele lado, mas eu não fui estopado. Você foi estopado porque você colocou o seu stop errado. Você foi estopado, por exemplo, eu posso vender, comprar aqui amanhã e ser estopado logo no início do mercado, mas aí o preço voltar para cima de 90% do Fibonacci. Aí o que eu vou fazer? Eu vou comprar de novo, mesmo que eu tenha sido estopado. Por quê? Porque as chances dele ainda vir aqui testar, fazer esse movimento aqui, existe a possibilidade disso acontecer. Então, a não ser que ele continue rasgando para baixo, aí se ele fizer isso, eu vou olhar para o passado e vou fazer uma nova projeção dos preços, mas obviamente reconhecendo os pontos que são conflitos para mim, pontos em que eu considero que eu vou ser ganancioso, pontos que eu considero que eu tenho medo de ser estopado. Então é isso. Então siga aí o esquema, certo? Reconheça que a matemática sempre vai te fazer bem. Olhar o fluxo de ordem, que é o taper reading, ver o que os players estão fazendo é muito importante para você também ter uma tomada de ação. Mas lembre-se do mais importante é você ser comprometido com os valores que você já definiu no seu gráfico, tá? Respeite-os, mesmo que exista momentos em que você se sinta em conflito,
lembre-se que a matemática vai falar mais alta que a sua ganância e que o seu medo, tá bom? E se você tiver alguma sugestão de vídeo, você pode comentar, por favor, assina o canal, quem não for inscrito, e aciona o sininho para você fazer um vídeo. Em breve eu vou tentar fazer um vídeo ao vivo e dê sugestões para que eu possa fazer novos vídeos, tá bom? Então é isso aí. Bons traders, boas operações para vocês. Até mais, traders.